Olá, o objetivo dessa videoaula é construirmos um apps como este, que fornece um polígono, no caso um pentágono, que o aluno pode modificar, reposicionando seus vértices, e note que os ângulos externos ficam permanentemente em exibição, e o objetivo é levá-lo a concluir que, de fato, a soma dos ângulos externos de um polígono resulta sempre em 360 graus, claro, polígono convexo. Nesse app, ao clicar em iniciar, ele vai chegar à conclusão de que, de fato, os ângulos externos totalizam 360 graus. Ele pode restaurar o aplicativo e iniciar novamente. Com o GeoGebra aberto, vou selecionar aqui a opção Geometria. Note que eu estou com a versão mais atual do GeoGebra. E vamos criar um polígono. No caso, um pentágono, conforme fizemos no aplicativo. Nesse segundo ícone, selecione ponto médio ao centro, ponha o cursor sobre o polígono e clique com o botão esquerdo do mouse. Note que ele cria um ponto que é o centro do polígono. Como eu vou precisar fazer menção a esses pontos, eu vou exibir seus rótulos. Nesse último ícone aqui, escolho exibir e esconder rótulo e eu clico sobre cada um dos pontos. Note que o fato de eu estar trabalhando com a janela de álgebra fechada faz com que os rótulos dos objetos que são criados não fiquem exibidos imediatamente. Agora vamos criar um controle deslizante. Nesse penúltimo ícone, escolho controle deslizante, clique em qualquer local em branco, vou chamá-lo de T, e ele irá variar de 0 até 1. O incremento será 0,01. Dou OK. Controle deslizante criado. Vamos criar 5 pontos, que serão os pontos que vão se deslocar de cada vértice em direção ao ponto F, conforme o aplicativo que nós construímos. Para isso, agora eu preciso exibir a janela de álgebra. Então, vem nesse ícone superior aqui direito, em Exibir. Eu escolho Janela de Álgebra, e ela aparece aqui à minha esquerda. No campo de entrada, põe um cursor aqui, e eu vou digitar o ponto que eu vou chamar de P1, então P, underline 1, setinha para a direita para sair do modo underline, igual, abro parênteses, 1 menos T, setinha para a direita para sair do parênteses, digito agora A mais T, o vezes, eu posso inserir como asterisco, como posso inserir como espaço também, vou pôr espaço F, dou Enter. Note que ele criou um ponto P1 em cima do F. Veja que, com mover habilitado, se eu modificar o seletor, eu assisto o ponto P1 se deslocar de A até F conforme desejado. Farei o seguinte, vou clicar novamente aqui na janela de álgebra sobre P1, porque eu vou copiar essa estrutura. Seleciono, dou Ctrl C. Agora eu volto para a janela de entrada e dou Ctrl V, troco P1 por P2, A por B. Dou Enter. Novamente na caixa de entrada, dou Ctrl V, troco esse P1 por P3 e o A por C. Dou Enter. Ctrl V, troco P1 por P4, A por D. Enter. E por último, Ctrl V, troco P1 por P5, A por E e dou Enter. Vejam que vou fechar esse teclado virtual e vejam que, habilitando mover, quando eu movimento o seletor, eu tenho 5 pontos, cada um saindo de um dos vértices em direção ao ponto F. Bom, agora eu já vou fechar a janela de álgebra. Volto aqui nesse canto superior direito e desabilito a janela de álgebra. Pronto. Agora vamos criar um polígono. Esse quinto ícone aqui, eu seleciono o polígono e crio o polígono com vértice nos pontos P1, P2, P3, P4, P5. Ótimo. Esse polígono original, eu vou pôr o cursor sobre ele, botão direito do mouse, configurações. Em cor, vou selecionar esse azul aqui e transparência vou colocar 0. Na aba estilo, a espessura da linha vou colocar em 1. Fecho. Esse segundo polígono
botão direito do mouse, configurações, cor. Vou selecionar a mesma cor. Se você tiver dúvida qual foi o azul que eu escolhi, note que a última cor utilizada vem aqui para essa palheta direita. Então seleciono esse azul. E aqui a transparência eu vou deixar mais ou menos aqui no meio do caminho, 50%. Fecho. Vejam que com mover habilitado, eu tenho aquele efeito desejado. Agora vamos criar os ângulos externos. Para isso eu vou habilitar nesse quarto ícone, reta paralela, e crio uma paralela a este lado do polígono original, passando por esse ponto, paralela a esse lado por esse ponto, e assim sucessivamente. Com isso eu tenho paralelas aos lados originais do polígono. Muito bem. Vou criar agora, nesse sexto ícone, selecione círculo dado centro e raio. Eu vou clicar em cada um desses vértices, vou escolher raio 1, clico aqui, escolho raio 1, clico em P3, escolho raio 1, clico em P4, escolho raio 1, clico em P5, escolho raio 1. Dou OK. Agora, interseção. Nesse segundo ícone, escolho interseção de dois objetos, habilito esse recurso e agora eu vou construir essas interseções. A interseção vai ser entre cada circunferência e esta reta e ela com a outra reta. Essa circunferência eu vou interceptá-la com essa reta e vou interceptá-la também com essa outra reta. Essa circunferência eu vou interceptá-la com esta reta e vou interceptá-la também com essa reta. Essa circunferência eu intercepto com essa reta e intercepto também com a outra reta. E por último, essa circunferência eu intercepto com essa reta e também com a outra reta. Muito bem. Agora vamos ocultar alguns pontos que eu não vou precisar. Esse último ícone, seleciono exibir esconder objeto e vou ocultar este ponto e essa circunferência. Aqui vou ocultar este ponto e essa circunferência. Aqui irei ocultar este ponto e essa circunferência. Aqui eu oculto este ponto e essa circunferência. E por último aqui eu oculto esse ponto e a circunferência. Ok. Bom, aproveito para já ocultar também essas retas que eu não vou precisar de utilizá-las mais. Muito bem, agora habilita mover. Eu tenho o efeito que eu precisava. Para construir o que seriam os ângulos externos, eu vou usar a opção de setores circulares. Então você vem aqui nesse sexto ícone, setor circular. Seleciono. Agora eu clico em P5, centro em P5, centro em P1, daqui até aqui, centro em P2, daqui até aqui, centro em P3, daqui até aqui, centro em P4, daqui até aqui. Ótimo. Agora eu já vou ocultar esses pontos pretos porque eu não preciso mais deles. Então, habilitando aqui, exibir esconder objeto, eu vou ocultar P1 e esses outros dois pontos, P2 e esses outros dois pontos, P3 e esses outros dois pontos, P4 e esses outros dois pontos, e por último P5, esses outros dois pontos. Ótimo, habilite mover, e vejam, já estamos com o efeito desejado. Agora é só uma questão de acabamento. Esse ponto F também eu me esqueci, porque eu já posso ocultá-lo. Então eu ponho o cursor sobre o ponto, botão direito do mouse e venho em exibir objeto. Muito bem. Agora vamos aos acabamentos. Põe o cursor sobre cada um desses setores circulares para modificar suas cores. Então ponho sobre um deles, botão direito do mouse, configurações, cor. Esse aqui, por exemplo, vou pôr vermelho e vou deixar 100%. O próximo vou colocar num azulão, por exemplo, e deixar 100%. Este aqui vou colocar no amarelo
100%. Esse aqui eu vou deixar um rosa 100%. Esse aqui eu vou deixar num verde 100%. Fecho. Habilitando mover, vamos testar. Olha, está funcionando. Bem, agora vamos ocultar também os rótulos desses 5 pontos. Então, esse último ícone, seleciono exibir e esconder rótulo e clico sobre cada um deles. Ele vai ocultar os rótulos. Agora só falta criar naqueles 2 botões de iniciar e restaurar. Para isso eu venho nesse penúltimo ícone, escolho o botão, clico em qualquer lugar em branco. E aqui em legenda eu vou colocar iniciar. E agora eu tenho que pôr um código que vai dizer o seguinte: ao clicar no botão iniciar, o que deverá ocorrer? O que eu quero é iniciar a animação. Eu escrevo dessa forma, sem espaço. De que? Abro aqui o colchete do T. Fecho o colchete. Dou OK. Note que criou-se um botão. E vamos testar. Habilitando mover, eu vou clicar sobre iniciar. Veja que quando eu clico em iniciar, ele dá início ao movimento do seletor. Vou dar um pause aqui embaixo, veja no canto inferior esquerdo. E só que o que eu quero é que o controle deslizante varie de 0 a 1 e quando chegar a 1 ele pare. Então eu vou ter que modificar as características desse controle deslizante. Coloco o cursor sobre ele, botão direito do mouse, configurações. E vejam aqui, ó, repetir. Ele está marcado oscilando. Eu vou deixar crescente uma vez. Seleciono velocidade. Eu vou passar de 1 para 2. Pronto, fecho. Então agora ele vai mais rápido. Agora vamos criar um segundo botão que é o de restaurar. Novamente, seleciono o botão, clico aqui em qualquer local em branco e vou deixar como legenda desse botão restaurar. A restauração consiste em, quando o t valer 1, eu quero que ele volte a valer 0. Então eu faço t igual a t menos 1. OK. Note que, habilitando mover, se eu clicar em restaurar, veja que o t está igual a 1. Restaurar significa que ele vai voltar com t igual a 0. Então, está funcionando. Veja, chega aqui, t igual a 1 para. Se eu clicar em restaurar, ele volta para t igual a 0. E aí, nesse momento, claro, o aluno poderá modificar esses pontos. Porém, eu gostaria que esses pontos, que são os vértices do polígono original, só ficassem disponíveis quando o t valesse 0. Então eu vou impor condições de exibição para esses pontos. Clico sobre um deles, botão direito do mouse, configurar. Aqui em avançado, eu coloco a condição para que esses pontos sejam exibidos. A condição é que t seja igual a 0. Vou digitar t igual a 0, mas veja o igual que ele precisa usar aqui não é este, é um igual com interrogação em cima. Mas veja que ao clicar t igual a 0, vou clicar agora num outro campo aqui qualquer, ele corrigiu. Já vou selecionar essa estrutura, o Ctrl C, façamos isso com os outros pontos também. Então põe o cursor sobre esse ponto, botão direito do mouse, configurações, avançado. Nesse campo eu digito Ctrl V. Fecho. Este, mesma coisa. Aba avançado, nesse campo, Ctrl V, fecho. Nesse ponto, configurações, aba avançado, nesse campo, Ctrl V, fecho. E esse também, configurações, aba avançado, nesse campo, Ctrl V, fecho. Muito bem, note que, habilitando mover, se eu clicar em restaurar, esses pontos ficam em exibição, que permite, portanto, ao aluno redimensionar o polígono. E aí, ao clicar em iniciar, os pontos desaparecem e nosso aplicativo está praticamente pronto. Agora é só reposicionar esses pontos aqui, esses botões, desculpe. Note que se eu clicar e arrastar, ele não vai. Então é porque ele está preso na tela. Botão direito. Eu seleciono aqui, ó, desabilito travar objeto e também desabilito travar a tela.
Mesma coisa com esse aqui, travar o objeto e novamente travar a tela. Agora, com o mover habilitado, eu vou reposicionar esses botões, vou deixar um sobre o outro. Além disso, eu gostaria que o botão restaurar só fosse exibido quando o t fosse igual a 1. Bom, então, põe o cursor sobre o botão restaurar, configurações, na aba avançado. A condição aqui de exibir esse botão é que t seja igual a 1. Clico aqui no outro campo, ele já corrigiu o igual, fecho. E esse botão iniciar, eu quero que ele só esteja exibido quando o t for igual a 0. Então, põe o cursor sobre ele, botão direito do mouse, configurações, aba avançado, t igual a 0. Vou clicar aqui no campo. Opa, eu digitei O e não 0. Agora t igual a 0. Ok, fecho. Antes disso, vamos ocultar também esse controle deslizante. Põe o cursor sobre ele, botão direito do mouse, exibir objeto. E agora vamos ao teste. Clicamos em iniciar. Restaurar. Se eu modificar aqui o meu polígono, inicio novamente. Pronto, tudo funcionando. Applet concluído.